Fala galera, tudo tranquilo? Mais um The Deep Dive no ar. Hoje a gente vai mergulhar na história de um cara que dispensa apresentações. Joaquim El Chapo Guzmán. Eita, Himmler, esse nome já causa arrepios, né? Coisa é. Mas calma lá, a ideia não é pintar o diabo, o que a gente quer entender é a trajetória do cara, desde o começo, pra desvendar como ele construiu esse beira do crime, sacou? Tipo, como um Zé Ninguém, lá do interior do México, virou um dos maiores traficantes do mundo. Exatamente. A gente recebeu um material aqui que explora a origem do Chapo e as bases do cartel de Sinaloa, a organização criminosa que ele comandava. A ideia é destrinchar tudo isso e trazer os pontos mais importantes pra quem tá ouvindo. Tipo um raio-x da ascensão do cara. É isso aí. Então, vamos começar pelo começo, né? O Chapo nasceu em 1957, lá em Tuna, um município minúsculo em Sinaloa. Só que ele cresceu no Triângulo Dourado, uma região que abrange Sinaloa, Durango e Chihuahua. Ah, o famoso Triângulo Dourado. Essa área sempre foi o epicentro da produção de drogas no México. E esse contexto geográfico foi crucial para moldar a vida do Chapo. A família dele no começo era de agricultores. Gente simples do campo. Mas, imagina só, crescendo num lugar dominado pelo tráfico, era quase inevitável que ele acabasse se envolvendo com esse mundo, né? Total. E ele já começou cedo, viu? Parece que aprendeu as manhas do negócio com o próprio tio lá nas feiras. O tio ensinava ele a organizar as cargas e, por baixo dos panos, o Chapo já ia colocando uns pacotinhos de maconha no meio. Que esperteza, já dá pra ver que o cara era ligeiro. E naquela época, o chefão do tráfico na região era o Miguel Ángel Félix Gallardo, o cara que depois fundou o cartel de Guadalajara. O Félix Gallardo era o dono do pedaço. E o Chapo, com a experiência que já tinha com o cultivo de maconha, acabou entrando pro cartel. Começou na parte de logística, mas rapidamente se destacou. Parece que ele tinha um talento nato para movimentar a mercadoria, criando rotas e métodos de transporte super eficientes. A logística era o forte dele. E tem umas histórias malucas sobre essa época, tipo, dizem que ele já tinha a própria plantação de maconha antes dos 12 anos. Caramba, desde criancinha já no esquema. Parece que sim. Mas os relatos mais confiáveis mostram que a família, principalmente o tio, já estava envolvida com o tráfico há um bom tempo. Isso facilitou muito a vida do Chapo, tanto no transporte das drogas quanto na forma de esconder tudo. Descrição era tudo pra eles, né? Com certeza. Eles usavam frutas, verduras, qualquer coisa para camuflar mercadoria. E o Chapo, mesmo sendo menor de idade, já fazia uns corres pro cartel, levando dinheiro de um lado pro outro. E depois ele montou o próprio grupo Las Palmas. Tinha até um braço direito, conhecido como El Pueblerino. Eles escondiam as drogas em carregamentos de frutas e verduras. O grupo cresceu pra caramba, com mais de 25 membros no núcleo e uns 12 colaboradores espalhados em vários portos. Olha só, já estava formando a própria rede. E essa especialização em rotas e métodos de ocultação chamou a atenção de outros cartéis que estavam crescendo na época. O que é interessante é que o cartel de Sinaloa, como a gente conhece hoje, passou por várias fases, mas a esperteza do Chapo e a rede de contatos dele sempre foram diferenciais. Sem dúvida. E com 15 anos, ele já vendia maconha em Culiacán com a ajuda do tio, o Pedro Avilés Pérez, um dos pioneiros do narcotráfico mexicano. Esse contato com Pedro Avilés Pérez foi fundamental para ele se firmar no mundo do crime. E na década de 80, ele começou a trabalhar para o Miguel Ángel Félix Gallardo, o chefão do cartel de Guadalajara. O Chapo subiu rápido nas fileiras do cartel, era um cara ambicioso e eficiente. Aí, quando o Félix Gallardo foi preso, o cartel de Guadalajara se dividiu e o Chapo assumiu o controle de uma das facções, lá em Sinaloa. Foi aí que ele fundou o cartel de Sinaloa, focando inicialmente na maconha e no ópio. Essa mudança de foco foi estratégica. Na época, os EUEs estavam intensificando o combate ao tráfico na Flórida e na fronteira, dificultando a entrada de cocaína. O Chapo percebeu essa brecha e investiu pesado na maconha e no ópio. Mais uma vez, mostrando que era um cara esperto com visão de futuro. E ele entendia que dentro dessas organizações criminosas, cada um tinha sua função. Os estrategistas, o pessoal das finanças, o recrutamento e a galera da segurança armada. E ele se destacava como estrategista, o cérebro da operação. Ele bolou esquemas de contrabando cada vez mais sofisticados, saindo de pequenas quantidades para cargas gigantescas. Mas o ponto-chave foi a criação de uma rede de distribuição no EUA usando métodos simples, enquanto os outros cartéis estavam investindo em tecnologias mirabolantes. E ele conseguia controlar tudo isso sem chamar muita atenção. Foi nessa época que ele ganhou o apelido de El Rápido, pela velocidade com que as drogas chegavam nos EUA. Ele também coordenava os envios de cocaína da Colômbia para o cartel de Guadalajara. E essa expertise em logística o levou a se conectar diretamente com os cartéis colombianos. No início dos anos 80, ele já tinha contato com figurões do cartel de Medellín, tipo Fabio Ochoa e o Pablo Escobar. Caramba, já estava na liga principal do tráfico. E além da logística, ele também cuidava da segurança e fazia a ponte com os distribuidores nos EUA.
Quando trabalhava para o cartel de Guadalajara, ele tinha forte influência em Chicago, controlando as rotas e a distribuição na região. Uma figura central, né? E depois, com a criação do cartel do Sinaloa, ele assumiu a liderança de vez. Da década de 80 até a prisão em 2015, ele provou ser um líder nato. Inteligente, persuasivo, carismático, com toque de manipulação. Mesmo sem muita instrução formal, ele era um mestre em construir alianças. Expandiu o império fazendo acordos com cartéis na América do Sul e Central. Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, El Salvador, Guatemala. E diversificou o portfólio também. Não era só cocaína, tinha heroína no esquema. Uma estratégia para diluir os riscos. E essa política de alianças foi crucial para o sucesso dele, bem diferente de outros cartéis que preferiam agir sozinhos. Ele também sabia como ninguém cooptar autoridades, principalmente em cidades pequenas. E conquistava o apoio das comunidades investindo em projetos sociais, tipo ajudando jovens, financiando times de esporte e dando dinheiro para pequenos negócios. Ele se fazia de bonzinho, né? Mas era tudo parte do plano para garantir a proteção das operações. E as estratégias dele é onde caiu o queixo. Ele criou uma rede de túneis que ligava o México aos EUA, transportando toneladas de droga sem ser detectado. Uma obra de engenharia, né? Mas ele não se limitava aos túneis. Usava aviões, submarinos, barcos de pesca-trens, caminhões-tanque. Até latas de pimenta jalapeño serviam para esconder droga. A criatividade era o limite. E ele fazia alianças com outros grupos criminosos, principalmente nas áreas de fronteira, para ter acesso a pontos estratégicos de passagem. E as relações com os cartéis colombianos também foram decisivas. Ele tinha contato direto com os caras do norte de Ovalle e de Medellín, garantindo um fornecimento constante de cocaína. Dominava a cadeia produtiva de ponta a ponta. E não podemos esquecer da corrupção, né? Ele comprava policiais, militares, políticos, tinha gente graúda no bolso. A corrupção era institucionalizada no esquema dele. Por isso, ele agiu impunemente por tanto tempo. Mas a violência também era a marca registrada do Chapo. Ele usava a força bruta para eliminar rivais e controlar o território. Sob o comando dele, o cartel de Sinaloa se tornou uma das organizações mais violentas e temidas do mundo. As guerras com outros cartéis, como o de Tijuana, Los Zetas e o Cartel do Golfo, deixaram milhares de mortos. Era um banho de sangue. E o próprio Chapo participava de alguns desses assassinatos usando métodos de tortura para infundir medo nos inimigos. A brutalidade era uma forma de mostrar quem mandava. Toda essa história do Chapo mostra como o Estado mexicano era frágil diante do poder do narcotráfico. Ele foi um dos protagonistas dessa guerra sem fim entre o crime organizado e o governo. E ele também era mestre em articular acordos internacionais. Dominava as rotas da América do Sul com conexões nos cartéis da Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, que controlavam a produção da cocaína. O cartel de Sinaloa cuidava da logística a partir da costa do Pacífico mexicano, levando a droga até a fronteira com os EUA. Ele sabia jogar o jogo, né? Fazia alianças quando era conveniente, mas também entrava em guerra com outros cartéis quando necessário. A relação com os cartéis mexicanos era um vai e vem de acordos e conflitos. Na década de 2010, ele chegou a se aliar com o cartel do Golfo, a família Michoacana e os Cavaleiros Templários para combater inimigos em comum. Mas o foco principal dele já era o mercado americano. Ele queria dominar o mundo. E as disputas com o cartel de Tijuana, Los Zetas e mais recentemente com o cartel Jalisco Nova Geração mostram como essa busca por poder gerava conflitos sangrentos. A rivalidade com os Seis de Níger se intensificou depois da prisão do Chapo, com os dois grupos disputando a hegemonia no tráfico internacional. É uma briga de cachorro grande. E o Chapo, mesmo sendo um dos maiores traficantes do mundo, era um cara relativamente simples no estilo de vida. Não era de ostenta, mas era um esperto em administrar e lavar dinheiro. Ele investia em pequenos negócios para disfarçar a origem da grana, já a família dele. Aí era outra história. Gostavam de uma ostentação. Em 2013, o Chapo apareceu na lista das 67 pessoas mais poderosas do mundo, segundo a Forbes. Modelo tinha de sobra. A fortuna dele é estimada em bilhões de dólares. Só em bens confiscados foram mais de 12 bilhões. É difícil calcular o tamanho exato da fortuna por causa dos esquemas de lavagem de dinheiro. E as autoridades tentaram pegar ele por mais de 30 anos. Ele era mestre em despistar a polícia. Mudava de aparência, mantinha um perfil discreto e usava a corrupção a seu favor. Comprava a todo mundo. Policiais, juízes, políticos, até ex-presidentes receberam propina dele. Ele foi preso 7 vezes, mas conseguiu escapar 2 vezes de prisões de segurança máxima. Era tipo um Houdini do crime. Mas, em 2016, ele foi pego numa operação conjunta entre UA e México. E sabe o que ajudou a localizar ele? As conversas dele com a atriz Kate Del Castillo sobre um filme sobre a vida dele. Parece piada, né? Que ironia! Acabou entregando a própria cabeça. E hoje ele tá numa prisão de segurança máxima no ZUE, condenado à prisão perpétua. Isolado do mundo, sem contato com ninguém. Mas tem gente que acredita que, mesmo preso, ele continua mandando no cartel de Sinaloa através da família. Difícil saber ao certo, né? Mas que o cara deixou um legado no mundo do crime, isso é inegável. O cartel de Sinaloa continua sendo uma das organizações mais poderosas do mundo, mesmo com ele
atrás das grades. E a gente espera que, com essa nossa conversa, você tenha entendido melhor a trajetória do Chapo desde o início e como ele construiu esse império. A gente viu que ele era um cara inteligente, estratégico, ambicioso e sem escrúpulos. Um verdadeiro gênio do mal, que usou todos os meios possíveis para chegar ao topo. E a pergunta que fica é: qual será o futuro do cartel de Sinaloa sem a liderança do Chapo? Será que a organização vai se manter forte ou vai se fragmentar? E como as autoridades vão lidar com essa nova fase do narcotráfico, com organizações cada vez mais sofisticadas e descentralizadas. O jogo continua. E a gente fica por aqui. Até a próxima, galera. Valeu!